Meu irmão, tudo bem, galera? O negócio é o seguinte, você deve estar se perguntando, meu Deus, tô vendo ele aqui, mas hoje não ia ter aula de farmacologia. Você se esquece que eu sou quase onipresente nessa sua vida, rapaz. É o seguinte, como você sabe, hoje e na semana que vem não teremos aula presencial de farmacologia, mas eu preparei esse vídeo para te ajudar no processo de tutoria lá no PBL, que eu sei que você está vendo um pouco do assunto de hoje, e também para acelerar, para otimizar o nosso curso de farmacologia. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre farmacologia de anti-inflamatórios, tá certo? É uma primeira tentativa que nós estamos fazendo com a tal da metapresencialidade, tá? Uma iniciativa como essa deve ter suas vantagens. Então, por exemplo, o Igor vai poder entrar e sair da sala dele sem se preocupar se eu estou vendo, se mais alguém está vendo. O Ricardo Menezes vai poder falar a abobrinha que for, que eu não vou ouvir. Olha que coisa boa. A Jennifer vai poder saborear o seu risoles com ketchup Heinz tranquilamente na sua casa. E o Samuel Branco vai poder se recuperar da sua cirurgia em casa, no conforto da sua cama. Tá certo? Olha só, vou parar de falar essas abobrinhas, porque você já vai estar falando assim, o cara fala pra caramba, fica só enrolando, então vamos começar a falar da farmacologia de anti-inflamatórios, meu irmão. Tem que pensar. Anti-inflamatórios. Veja, a inflamação, o que é? É uma resposta do organismo a alguma forma de agressão, seja ela qual for. Tá? Então, pensar em um medicamento anti-inflamatório significa pensar em um medicamento que vai interromper um processo do seu organismo bom, um processo desejável, um processo salutar. Então, para que raios servem esses medicamentos anti-inflamatórios? Eles têm o objetivo de diminuir a intensidade dos sinais clínicos da inflamação, a exacerbação dos sinais cardinais da inflamação, que você lembra muito bem quais são. Rubor, tumor, calor e dor, além da perda da função. Então, por isso os anti-inflamatórios são as drogas mais prescritas e mais vendidas no mundo, porque elas se limitam, elas têm o objetivo de diminuir a intensidade dos sinais clínicos da inflamação, tá certo? Olhada nessa imagem que eu vou colocar para você agora, porque ela explica a cascata da resposta inflamatória, todas as reações bioquímicas que vão acontecer quando há uma tentativa de agressão a qualquer célula, a qualquer tecido do seu organismo, tá? Olha só, meus caros alunos, essa é uma representação esquemática da chamada cascata da inflamação. Aqui nós temos representada a membrana plasmática, o seu conteúdo fosfolipídico, e é importante sabermos que, quando a membrana plasmática sofre algum tipo de lesão, seja uma infecção por micro-organismo, seja por um trauma ou por um agente químico, ela libera uma substância, uma enzima chamada fosfolipase A2. A fosfolipase A2 reage com a fosfatidilcolina. E a reação entre fosfolipase A2 e fosfatidilcolina vai dar origem ao chamado ácido araquidônico. O ácido araquidônico pode ser substrato de algumas enzimas, como, por exemplo, a lipooxigenase. A reação entre ácido araquidônico e a lipooxigenase vai formar substâncias chamadas de leucotrienos. Estas são substâncias presentes nas reações alérgicas e principalmente na asma. Falaremos dela em outra aula. A reação do ácido araquidônico com as ciclooxigenases vai formar tromboxanos, prostaciclina e prostaglandina. Estas três substâncias são muito presentes na resposta inflamatória. Seus efeitos estão intimamente relacionados à resposta inflamatória. Por isso que precisamos conhecer a sua formação, uma vez que o mecanismo de ação de todos os fármacos anti-inflamatórios está associado à ação da ciclooxigenase e produção de prostaglandina,
prostaciclinas e tromboxanos. Que você já compreendeu a cascata da inflamação, né? Todas aquelas reações químicas que ocorrem durante o processo inflamatório, é importante a gente se debruçar sobre o estudo das ciclooxigenases, que são as principais enzimas que participam da resposta inflamatória. Existem, via de regra, duas isoformas da ciclooxigenase, ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. Existem estudos que mostram a presença de uma COX, de uma ciclooxigenase 3, porém, como vocês vão perceber ao longo dos nossos estudos, os efeitos da ciclooxigenase 3 ainda não estão muito bem estabelecidos. Então o que a gente faz? A gente estuda mais a COX-1 e a COX-2. Acompanha, por favor, o próximo slide. Estas são as duas isoformas de ciclooxigenases, cuja relação com o processo inflamatório já está bem estabelecida. A ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2. Você vai ouvir falar, já existem trabalhos falando sobre a ciclooxigenase 3. Porém, clinicamente, ela ainda não tem tanta relevância, bem como a sua relação com o processo inflamatório ainda precisa ser melhor esclarecida. Então, classicamente, nós trabalharemos com as duas isoformas de ciclooxigenase mais bem conhecidas, a COX-1 e a COX-2. Bom, a COX-1 é uma enzima constitutiva, ou seja, o seu organismo está sempre produzindo. Ela é encontrada no estômago, nos rins, células plaquetárias, células uterinas e sistema nervoso central. A isoforma 2, ou seja, a COX-2, também tem uma porção constitutiva, presente nos rins e no sistema nervoso central, porém, ela é muito mais induzida pela própria resposta inflamatória. Então, você encontra muita COX-2 em macrófagos, linfócitos, células polimorfonucleares, que são os granulócitos, né? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e células endoteliais. Então, essa é a principal diferença entre a COX-1 e a COX-2. COX-1, enzima constitutiva, seu organismo está sempre produzindo, e COX-2, seu organismo produz uma pequena quantidade, mas a sua maior parte é induzida pela inflamação, tá certo? Essa compreensão é importantíssima para você conhecer o mecanismo de ação dos fármacos anti-inflamatórios e, principalmente, os efeitos colaterais de muitos desses fármacos. A COX-1, que é constitutiva, vai reagir com ácido araquidônico produzindo prostaglandina PGE2. No trato gastrointestinal, a prostaglandina PGE2 aumenta a secreção de muco e diminui a secreção de ácido gástrico. Então, olha só, no trato gastrointestinal, a reação entre COX-1 e ácido araquidônico vai formar prostaglandina PGE2. A prostaglandina PGE2 no estômago aumenta a secreção de muco e diminui a secreção de ácido gástrico. Ou seja, a prostaglandina PGE2 no estômago promove citoproteção da mucosa gástrica. A COX-1 vai ainda mediar a agregação de plaquetas, produzindo tromboxano A2 e prostaciclina, que faz antiagregação plaquetária. Então, a COX-1 ajuda no equilíbrio entre agregação plaquetária e antiagregação plaquetária. A COX-1 também está relacionada à produção de prostaglandinas inflamatórias, como a PGE2, a PGF2-alfa, a prostaciclina e a PGD2. Então, essas 4 prostaglandinas estão presentes também no processo inflamatório e no processo de dor. Ainda a COX-1 contribui para a função renal, a partir da síntese de prostaglandina GE2, prostaciclina e prostaglandina PGF2-alfa, e atua também na contração uterina
a partir da síntese de prostaglandina PGF2-alfa. Então veja que a reação da COX-1 com ácido araquidônico vai produzir diversos tipos de prostaglandina e os seus efeitos dependem fundamentalmente de onde elas são encontradas. Tá? Então, tão importante quanto qual a prostaglandina vai ser produzida é onde essa prostaglandina é produzida. Tá? Então, você, resumindo, a COX-1 é importante na produção de prostaglandinas que vão promover citoproteção da mucosa gástrica, proteção da função renal, antiagregação plaquetária, contração uterina e prostaglandinas que vão mediar a resposta inflamatória, causando dor e inflamação. A porção constitutiva da COX-2 também promove proteção da função renal e proteção da transmissão nervosa através da produção de diferentes tipos de prostaglandina. Porém, a maior porção da COX-2, que é uma porção induzida, vai produzir somente prostaglandinas responsáveis pelos processos de dor e inflamação. Ou seja, prostaglandina PGE2, PGF2-alfa, PGI2, que é a prostaciclina, e PGD2. Então, tanto COX-1 como COX-2 vão produzir diversos tipos de prostaglandina. O que vai determinar a ação dessas prostaglandinas são os locais onde elas são produzidas. Tá? Como você tem COX-2 muito mais produzido por células mediadoras da resposta inflamatória, as prostaglandinas produzidas a partir da reação do ácido araquidônico com a COX-2 também estarão muito mais relacionadas à resposta e à exacerbação dos efeitos clínicos da inflamação. Rubor, tumor, calor, dor e perda de função, certo? Você viu então, falou-se em ciclooxigenase, reação da ciclooxigenase com o ácido araquidônico vai formar prostaglandina. Tá? Então, o que você precisa lembrar é, houve uma lesão na membrana da célula, a célula libera a fosfolipase A2, a fosfolipase A2 reage com a fosfatidilcolina e o produto dessa reação é o ácido araquidônico. O ácido araquidônico pode reagir com lipooxigenase, que vai formar leucotrienos, substâncias presentes em reações alérgicas e asma. E quando o ácido araquidônico reage com ciclooxigenase, pode dar origem a tromboxanos, prostaciclina e prostaglandina. Existem dois tipos de ciclooxigenase presentes na resposta inflamatória: ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. A COX-1 é uma enzima chamada de constitutiva, porque seu organismo está sempre produzindo COX-1. Ela está presente em alguns tecidos do seu corpo, como estômago, rins, sistema nervoso, etc. E a COX-2 tem uma parte constitutiva, presente nos rins e no sistema nervoso central, porém, ela é principalmente encontrada em células que vão mediar a resposta inflamatória. Então, ela é induzida pela resposta inflamatória, certo? A reação de qualquer uma das COX, 1 ou 2, com o ácido araquidônico, vai formar as prostaglandinas. Então, é de fundamental importância a gente agora conhecer as funções de cada prostaglandina para entender os seus efeitos. Olha só então, meu irmão. Estas são as ações das diferentes prostaglandinas que o seu organismo produz a partir da reação de ácido araquidônico com ciclooxigenases, tá? Prostaglandina PGD2. Ela é muito encontrada em mastócitos. E dá uma olhada nas ações. Vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, relaxamento do músculo liso do trato gastrointestinal e uterino. Tá? Então essas são as ações da prostaglandina D2. Prostaglandina PGF2-alfa, muito encontrada no miométrio. Olha as ações. Contração do miométrio, luteólise, destruição de corpo lúteo e broncoconstrição. Dá uma olhada agora na prostaglandina PGI2.
que, como eu já te falei, é chamada de prostaciclina, muito encontrada no endotélio vascular. Ações: vasodilatação, hiperalgesia, inibição da agregação plaquetária, liberação de renina e natriurese. Então, essa prostaglandina do tipo PGI2, que é a prostaciclina, está muito envolvida no processo inflamatório. Prostaglandina PGE2, onde você encontra pulmões e macrófagos. Ações: vasodilatação e hiperalgesia, febre e proliferação celular. E tromboxano A2, produzido lá nas plaquetas, com a função de agregação plaquetária. Então, o tromboxano A2 favorece a agregação plaquetária, vasoconstrição e broncoconstrição. Então, a gente vai ver que as ações das prostaglandinas vão acabar desencadeando todos aqueles sinais clínicos da inflamação, né? Lembra? Rubor, tumor, calor, dor e perda de função? Então, todos esses sinais clínicos estão associados às ações das prostaglandinas. Agora que você conhece tudo sobre inflamação, tudo sobre ciclo oxigenase, COX-1, COX-2, e tudo sobre prostaglandinas, fica fácil para você entender o mecanismo de ação de todos os agentes anti-inflamatórios não esteroidais. Como eles agem? Inibindo a COX, inibindo a ciclooxigenase, tanto COX-1 como COX-2. É claro que o que vai diferenciar os agentes anti-inflamatórios não esteroidais é a potência de inibição ou de COX-1, ou de COX-2, ou de ambos, tá certo? Mas o mecanismo de ação é igual para todos. Como agem os agentes anti-inflamatórios não esteroidais? Inibindo a ciclooxigenase. Existem fármacos que inibem mais a COX-1, existem fármacos que inibem COX-1 e COX-2, e existem fármacos que inibem somente ou mais a COX-2. E isso vai alterar a sua eficácia anti-inflamatória, mas principalmente vai estar relacionado aos efeitos colaterais dos medicamentos. Então veja, você se lembra que a COX-1, que é constitutiva, está presente nas células do trato gastrointestinal, por exemplo, promovendo que tipo de efeito? Proteção gástrica, através do aumento da produção de muco e diminuição da produção de ácido clorídrico. Ora, se você toma um medicamento que inibe a COX-1, você vai promover essa proteção gástrica? Não. Então, naturalmente, os anti-inflamatórios não esteroidais, que têm um poder maior para inibir a COX-1, promoverão efeito colateral gastrointestinal muito maior. E o mesmo acontece com a função renal e a função plaquetária. Ou seja, os fármacos que têm o poder para inibir mais a COX-1 do que a COX-2 vão ter eficácia anti-inflamatória? Sim, porque a COX-1 está relacionada à produção de prostaciclinas e PGE2. Porém, vão apresentar muito mais efeitos colaterais gástricos, renais e na função plaquetária, porque a COX-1 está envolvida na proteção, na citoproteção da mucosa gástrica, na preservação da função renal, na ativação da função plaquetária. Já os fármacos que têm um poder para inibir a COX-2 maior, ou seja, são aqueles fármacos que nós chamamos de seletivos para a COX-2, vão inibir fortemente a COX induzida pela inflamação. Essa COX induzida pela inflamação é responsável pelos efeitos inflamatórios, inflamação, dor e febre. Ou seja, os medicamentos que inibem somente a COX-2 têm alta eficácia anti-inflamatória,
e interferem muito pouco ou quase não interferem na proteção gástrica, na função renal e na função plaquetária. Tá? Então são fármacos mais seletivos e, consequentemente, além de manter a eficácia anti-inflamatória, são fármacos que tendem a produzir muito menos efeitos colaterais do que os inibidores de COX-1 e COX-2 e inibidores somente da COX-1. Entendeu? Ficou fácil. Você já conhece todas as reações bioquímicas que ocorrem para mediar a resposta inflamatória, você conhece a função de cada prostaglandina e você associa as prostaglandinas ao tipo, a isoforma de ciclooxigenase e o local onde ela se expressa. Agora temos que falar então dos agentes, dos fármacos anti-inflamatórios. Vamos dar algumas informações que se aplicam a todos eles e depois entraremos um pouco mais especificamente em cada molécula ou em cada grupo de moléculas, certo? Os anti-inflamatórios não esteroidais são amplamente utilizados. Para vocês terem uma ideia, é a classe de fármacos mais prescrita e a classe de fármacos mais vendida. Então é campeã em automedicação e em prescrição médica. Tá? Existem mais de 50 tipos de anti-inflamatórios não esteroidais diferentes. Muitas moléculas têm estas ações. Porém, nenhuma delas atua na modificação dos sinais da inflamação. Então, eles não vão resolver aquilo que causou a resposta inflamatória. Tá? Praticamente todos esses fármacos anti-inflamatórios não esteroidais possuem efeitos indesejáveis. Tá? E todos eles vão ter o que a gente chama de efeito AAA, ou seja, efeito anti-inflamatório, antipirético e analgésico. Todos os anti-inflamatórios não esteroidais têm efeito anti-inflamatório, antipirético e analgésico. O que vai mudar entre eles é o seguinte: existem fármacos que têm mais ação anti-inflamatória do que ação antipirética e analgésica. Existem fármacos que têm mais ação antipirética do que anti-inflamatória e analgésica. Existem fármacos que têm mais poder analgésico do que anti-inflamatório e antipirético. Porém, esses três efeitos são efeitos de classe, ou seja, todas as moléculas possuem. Você, na prática clínica, vai precisar conhecer de todas as moléculas clinicamente utilizadas, quais são aquelas que têm maior poder anti-inflamatório, quais são aquelas com maior poder antipirético e quais são aquelas com maior poder analgésico, para poder selecionar corretamente os fármacos para os seus pacientes, ok? Vamos então falar um pouco sobre esses três efeitos. Primeiro, o efeito anti-inflamatório. Como eu falei para vocês, eles são muito variados de acordo com as moléculas, né? Então, por exemplo, a indometacina, que é um dos primeiros anti-inflamatórios não esteroidais desenvolvidos, e os piroxicans, tá? Os derivados do oxicam, tem um efeito anti-inflamatório mais forte, mais proeminente. O ibuprofeno, que é um derivado do ácido propiônico, tem um poder anti-inflamatório mais mediano. E o paracetamol, também conhecido como acetaminofém, tem uma atividade anti-inflamatória pequena. Tá? Ele é um excelente antipirético, um excelente analgésico, mas uma reduzida atividade anti-inflamatória. E quais os efeitos que essas moléculas produzem no organismo? Reduzem a vasodilatação, reduz o edema e reduz a dor, certo? Vamos então falar um pouco sobre o efeito analgésico dos anti-inflamatórios não esteroidais. Todos os AINES são eficazes contra a dor. Naturalmente, uns com poder analgésico maior, outros com poder analgésico menor. E como eles fazem isso? Diminuindo a produção de prostaglandinas que sensibilizam os nossos receptores. Então eles vão inibir COX-1 e COX-2 e vão inibir a síntese de principalmente duas prostaglandinas que causam hiperalgesia. Primeiro, a prostaglandina do tipo PGE2 e a prostaglandina do tipo PGI2, também conhecida como prostaciclina. São eficazes contra várias condições, tipo bursite, artrite,
dor de dente, dor por metástase cancerosa, dores musculares e de origem vascular. E quando são utilizados nas cefaleias, também tem o objetivo de diminuir a vasodilatação cerebral mediada por prostaglandinas. E, finalmente, quando falamos em efeito antipirético, estamos falando no tratamento da febre. Os anti-inflamatórios não esteroidais regulam o termostato hipotalâmico através da inibição da síntese de prostaglandinas de ação hipotalâmica, como a PGE2. Então, eles inibem COX-1 e COX-2 e vão diminuir a produção de prostaglandina PGE tipo 2, certo? Esta é uma tabela que pode te ajudar muito na prática clínica. Ela relaciona alguns agentes anti-inflamatórios não esteroidais, as suas doses usuais, o pico de efeito, a duração e o seu poder analgésico, anti-inflamatório e antipirético. Então, por exemplo, o ácido acetil salicílico foi o primeiro anti-inflamatório não esteroidal a ser desenvolvido. Na dose de 325 a 1000 miligramas, de 4 ou a cada 6 horas. O pico de efeito vai ocorrer após 2 horas e vai durar de 4 a 6. Ele tem uma forte ação analgésica, uma forte ação anti-inflamatória e uma forte ação antipirética. Tá? Compare com o paracetamol. Então, na dose de 325 a 1000 miligramas também, de 4 a 6 horas. Pico de efeito de meia hora a 1 hora, com duração de 4 a 6. Um ótimo poder analgésico, nenhuma atividade anti-inflamatória, praticamente, e uma ótima atividade antipirética. Tá? E por aí vai. Então aqui você tem, não todos, naturalmente. Aliás, eu nunca encontrei nenhuma tabela que tivesse essas propriedades de todos os anti-inflamatórios não esteroidais juntos. Então a gente sempre tem que montar a nossa tabela, através das fontes que a gente consulta. Tá? E aqui os seus efeitos. Né? Celecoxib, por exemplo, que é um inibidor específico para COX-2, a dose de 200 mg a cada 12 horas, pico de efeito de 6 a 8 horas, com duração de 12. Poder analgésico não tão proeminente, anti-inflamatório não tão proeminente, pouco efeito antipirético. Em comparação ao etoricoxib, na dose de 60 mg, tomado uma vez por dia, pico de efeito 12 horas, com duração de 24, potente ação analgésica, potente ação anti-inflamatória e pouca ação antipirética. Então essa é uma tabela que serve para você consultar sempre que precisar, certo? Esta é uma outra ilustração que pode ajudar muito você nos seus estudos. Ela mostra a seletividade dos anti-inflamatórios não esteroidais pelas duas isoformas da ciclooxigenase. Então, quanto mais para a esquerda, mais seletivo para COX-1 é a molécula. Quanto mais para a direita, mais seletiva para a COX-2 é esta molécula. E moléculas que se encontram nesta região central não possuem seletividade nem por COX-1 nem por COX-2. Inibem COX-1 e COX-2 de maneira igual. Então vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, cetorolaco. Cetorolaco é um anti-inflamatório não esteroidal, mais seletivo para COX-1 e pouco seletivo para COX-2. Então ele vai inibir muito mais a COX-1 do que a COX-2. Vai ter efeito anti-inflamatório? Sim. Vai ter efeito analgésico? Sim. Porém, apresentará muito efeito colateral, principalmente gastrointestinal. Uma vez que você lembra que a inibição da COX-1 vai impedir a formação de prostaglandinas que promovem a citoproteção da mucosa gástrica. Cetoprofeno, molécula muito utilizada na clínica, também é mais seletiva para COX-1. Vai ter proeminente efeito anti-inflamatório e analgésico, porém, muitos efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, dada a sua seletividade para COX-1. Nos aproximando de moléculas não seletivas, temos, por exemplo, o piroxicam, o naproxeno, né?
que inibem tanto COX-1 como COX-2, um pouco mais de COX-1. Então serão moléculas eficazes, porém com mais efeitos colaterais gastrointestinais. Moléculas como paracetamol, meloxicam, são moléculas não seletivas, ou seja, inibem COX-1 e COX-2 praticamente na mesma proporção. Moléculas como o diclofenaco são moléculas cada vez mais seletivas para COX-2. Então, inibem COX-1 também? Sim, inibem COX-1. Terão efeitos colaterais decorrentes disso? Sim, porém menos do que os seletivos para COX-1. E as moléculas mais seletivas para a COX-2, então principalmente aqui celecoxib e etoricoxib, são moléculas muito seletivas para a COX-2. Então tem proeminente efeito anti-inflamatório e analgésico, pouco efeito antipirético e sem os efeitos colaterais gastrointestinais, muito mais comuns em medicamentos que inibem fortemente a COX-1, certo? Você pode estar pensando então, bom, já que os inibidores seletivos da COX-2 são tão eficazes quanto o da COX-1 ou até mais, e não trazem efeitos colaterais gastrointestinais, só vou prescrever os seletivos para COX-2. Isso seria verdade não fosse um efeito cardiovascular relacionado ao uso crônico dos medicamentos inibidores seletivos para COX-2. 3 deles foram, inclusive, retirados do mercado após o seu lançamento, dada a possibilidade, a ocorrência maior de efeitos cardiovasculares associados à sua utilização. Então, esses efeitos geralmente foram efeitos tromboembólicos, onde se verificou nesses estudos que os pacientes que se utilizavam de os chamados coxibs, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que inibem seletivamente a COX-2, estiveram associados a uma maior ocorrência de eventos cardiovasculares. Então, 3 deles foram retirados do mercado. O Vioxx, que foi o primeiro a ser lançado, o Bextra e o Prexige. Tá? São 3 coxibs que foram retirados do mercado por esse problema. Os únicos 2 coxibs que atualmente são comercializados no Brasil são o celecoxib, que é o Celebra, e o etoricoxib, que é o Arcoxia. Esses 2 não tiveram uma relação tão clara assim entre a sua utilização e o risco de eventos cardiovasculares. Porém, como são medicamentos que pertencem à mesma classe dos outros que foram retirados do mercado, recomenda-se cautela em pacientes com histórico de problemas, principalmente tromboembólicos, problemas cardiovasculares, e o que é mais importante, não se recomenda o uso de inibidores seletivos para a ciclooxigenase 2 de maneira crônica, de maneira prolongada, certo? Então, muita atenção a isso, para você não submeter o seu paciente a esse risco, muitas vezes fatal. Muito bem, galera, nessa aula superficial, então, aprendemos diversas coisas sobre os anti-inflamatórios. Resumindo, vimos a cascata da inflamação, ação da ciclooxigenase, síntese de prostaglandinas, ações de prostaglandina, diferenças entre COX-1 e COX-2, mecanismo de ação dos agentes anti-inflamatórios não esteroidais, eficácia analgésica, anti-inflamatória e antipirética dos principais agentes anti-inflamatórios não esteroidais, a relação da inibição seletiva ou não de COX-1 e COX-2 e a ocorrência de efeitos colaterais e algumas precauções no uso dos inibidores seletivos da COX-2, tá? Então, essa aula não esgota o assunto, fique à vontade para me passar alguma mensagem, caso você tenha alguma dúvida. No nosso próximo encontro presencial, eu estarei à sua disposição para falar sobre isso também, mas espero ter ajudado, ter otimizado um pouco o nosso curso de farmacologia, tá certo?
Obrigado, um abraço.